As ações do Banco Inter dispararam por volta de 10% no dia de hoje, após o banco divulgar o seu balanço referente ao segundo trimestre de 2023. E realmente o balanço foi muito bom, o Banco Inter segue na sua caminhada para monetizar cada vez mais a sua base de clientes e também segue crescendo, o que é muito importante. Então, se você investe em Banco Inter ou está pensando em investir, vem comigo e vamos dar uma olhada mais de perto nesse balanço. Vamos começar então a dar uma olhada nesse balanço do Banco Inter, que, como eu já adiantei, foi um balanço muito bom e fez a ação subir perto de 10% no dia de hoje. Como o próprio banco disse, esse foi um trimestre de recordes. Eles conseguiram recordes em várias verticais do negócio. O balanço aqui tem bastante informação, então eu vou focar naquilo que eu julgo mais importante, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo. Começando aqui pela carteira de crédito do Banco Inter. Como eu já falei outras vezes, o Banco Inter tem muita experiência em dar crédito, simplesmente porque o Banco Inter, quando foi criado lá em 94, quando ainda era uma financeira, ele era o braço de financiamento imobiliário do grupo MRV. Então o banco tem expertise de dar crédito já há muito tempo e isso é muito positivo. Olhando aqui para a carteira de crédito do Banco Inter, ela cresceu aqui na comparação anual 33% e na comparação com o primeiro TRI cresceu 5%. E aqui em cima a gente tem aqui a taxa de juros consolidada do Banco Inter, justamente nessa carteira de crédito, pegando o total de empréstimos, a taxa média está em 22,1%. Isso aqui é bem positivo porque o Banco Inter sempre deixou muito claro que uma das suas metas para esse ano era reprecificar a sua carteira de crédito. E o banco está tendo sucesso nisso, né? E a gente consegue ver claramente no aumento aqui dessa taxa de juros consolidada. Então é um ponto bem positivo a se considerar. Também aqui embaixo nós temos a inadimplência, que é muito importante para qualquer banco, né? Independente do tamanho. A inadimplência de 15 a 90 dias do Banco Inter caiu de 4,3 para 4,2. Então, assim, muito importante, muito positiva a inadimplência caindo. E a inadimplência acima de 90 dias, ela cresceu ali, mas está sob controle. Não tem uma inadimplência explodindo, o banco não tem que se preocupar por enquanto com isso. Então, é algo muito positivo também. Isso aqui tem muito a ver também com o perfil de cliente do Banco Inter. Aqui o Banco Inter mostra como estão os depósitos na sua plataforma. Então, a gente pode ver claramente que os depósitos no Banco Inter estão subindo bastante. O que é muito importante, porque o depósito nada mais é do que o funding que o banco tem para reinvestir ou para emprestar para outros clientes. Então, por exemplo, se você deixa o dinheiro parado na conta, ele é funding para o Banco Inter. Se você coloca num CDB, ele é funding para o Banco Inter. Então, quanto mais pessoas usam o banco, quanto mais pessoas colocam o seu capital no banco, mais funding esse banco tem. E isso é muito importante, porque, como a gente já falou várias vezes, a única coisa que quebra um banco de fato é a falta de funding. E aqui em cima, ó, aqui tem o custo de funding do Banco Inter. É basicamente quanto o Banco Inter está pagando, está remunerando as pessoas que colocam dinheiro no banco. Então o custo de funding nesse segundo TRI ficou em 63,3% do CDI. Ou seja, né, o banco está com um custo de funding bem reduzido, o que é muito importante porque quanto menor for o custo de funding do banco e quanto maior for o juro que ele consegue ganhar na hora de emprestar ou até mesmo na hora de investir, maior é a rentabilidade que o banco gera. Aqui tem algo que me chamou muito a atenção e é muito positivo também. O número de clientes do Banco Inter chegou a 27,8 milhões. O banco está mantendo um ritmo de crescimento bastante interessante, sem fazer loucura, sem queimar muito caixa, o que é muito positivo. Por outro lado, o custo de aquisição de clientes, que é o CAC, ele caiu 16% na comparação anual, o que também é muito importante para a sustentabilidade do negócio. Basicamente, como é que o Banco Inter fazia antes para capturar clientes? Era muita propaganda em rede social, em TV, patrocinava algum time, enfim. E isso, obviamente, custa caro. Agora, como o banco está se consolidando, está cada vez maior, rola muito aquele boca a boca. Então, basicamente, às vezes, o Banco Inter consegue capturar novos clientes sem gastar R$1, o que é muito importante para a sustentabilidade do negócio, como eu já falei. Isso aqui também é algo que eu olho muito e acho muito importante para o banco, que é essa receita com serviços, tá? É muito importante que o Banco Inter cresça cada vez mais a sua receita com serviços, porque essa é uma receita mais perene, mais previsível, digamos assim, enquanto a receita de crédito, ela tem ali seus altos e baixos e também é uma receita que é muito capital intensivo, digamos assim. O banco tem que alocar muito dinheiro em crédito justamente para ter um retorno, enquanto aqui em serviços, ele não precisa alocar tanto capital assim para conseguir ter um retorno interessante.
O Intershop cresceu 35%, bastante positivo também. A Inter Seguros, que é uma parceria do Inter com a Wiz, cresceu 46%, muito bom. E a Inter Invest cresceu 66%. O Banco Inter está crescendo bastante nessa avenida de serviços, o que é muito importante porque, como eu falei, geralmente esses produtos têm uma margem alta e não são capital intensivo. Então, para o banco, escalar esses negócios é muito importante. Sem falar que também acaba fidelizando o cliente e acaba facilitando o cross-selling. Ou seja, se eu tenho um cliente que tem a conta digital e de repente o cartão de crédito, talvez ali na frente eu consiga fazer um cross-sell e vender um seguro para esse cara, ou de repente fazer ele usar o meu home broker. Enfim, é algo bastante interessante para médio e longo prazo também. Esse aqui é o ponto, digamos assim, que mais me decepcionou, entre aspas, no balanço, que é o crescimento da Global Account do Banco Inter. Ela está bem mais moderada, bem mais tímida do que eu esperava. Aqui nós vemos que foram adicionados 335 mil clientes de serviços globais. Então assim, eu esperava que fosse crescer um pouco mais rápido, mas ao que tudo indica, o banco está tendo uma abordagem mais prudente e conservadora, né? Então assim, não é de todo ruim também, mas obviamente, se o banco conseguir realmente pegar tração nesse crescimento internacional, vai ser uma via de crescimento, de lucro e rentabilidade muito importante. Aqui nós temos o ARPAC, que basicamente é a receita mensal média por cliente ativo. A gente consegue ver que o ARPAC do banco ele vem subindo meio que constantemente, o que é muito positivo. Então aqui o ARPAC médio está em 46 e o ARPAC maduro está em R$ 87. Qual que é a diferença aqui? O ARPAC médio pega todos os clientes e faz uma média. O ARPAC maduro ele pega só aqueles clientes de safras mais antigas. Isso porque, principalmente com os bancos digitais e com essas fintechs, o cliente mais antigo ele é muito mais rentável do que o cliente novo. Isso porque a pessoa abre a conta, vai entendendo, vai conhecendo o banco e depois de um tempo ela começa realmente a usar os serviços que o banco oferece. Então, quanto mais tempo a pessoa fica na plataforma, mais rentável ela tende a ser para o banco. Isso aqui também é muito importante porque mostra que o Banco Inter está tendo sucesso em rentabilizar a sua base de clientes. Aqui nós temos a NIM, que basicamente é a margem líquida de juros do Banco Inter, e ela está crescendo de maneira interessante. Então ela estava em 8,7% no primeiro TRI e agora fechou o segundo TRI com 9,5%. E esse crescimento tem muito a ver com a reprecificação da carteira de crédito, como eu já comentei anteriormente, e também do crescimento da carteira, mudando ali um pouco o mix de crédito ofertado. Isso aqui é muito importante, porque lembra que eu comentei antes que o custo de funding do Banco Inter está em 62% do CDI? É um custo muito baixo. E o Inter conseguindo aumentar a sua NIM, a sua margem líquida de juros, é cada vez melhor, porque o funding está diminuindo e a NIM está aumentando, a margem de juros está aumentando, o que obviamente traz mais rentabilidade para o banco. Aqui também tem dois dados bastante interessantes. O primeiro é o clientes ativos por colaborador, que subiu de 13,5 para 4,2, bastante relevante, e o custo de servir, que caiu 20% na comparação anual. Isso aqui é um ganho de rentabilidade, é um ganho de eficiência bastante importante para o banco. Obviamente que essa diminuição de custos não é algo que vai contribuir para o resultado todo o trimestre, até mesmo porque o banco tem que manter a sua operação rodando de maneira eficiente, mantendo a qualidade no atendimento. Mas é positivo, né, a gente olhar que o banco está realmente buscando ganhar eficiência e ser cada vez mais rentável. E aqui tem algo muito importante, que é o índice de eficiência. Basicamente, isso aqui mede a eficiência do banco. E quanto menor for o número, melhor. Esse índice de eficiência é um dos principais pilares apresentados pelo Banco Inter no plano divulgado no seu Investor Day. Nesse plano, o Inter estabeleceu como meta chegar lá em 2027 com um índice de eficiência na casa de 30%. E como a gente pode ver aqui, o banco está conseguindo melhorar esse índice de eficiência de maneira muito relevante nos últimos trimestres. O índice de eficiência caiu 11% do quarto TRI de 22 para o primeiro trimestre de 23 e agora caiu mais 9%. Então isso mostra que o banco está realmente buscando atingir as metas divulgadas no seu Investor Day. E aí, juntando tudo isso que eu comentei aqui no balanço, o ganho de receita em várias vertentes, a diminuição de custos e o aumento na eficiência, o Banco Inter entregou aqui um lucro líquido de 64 milhões de reais, o que gerou um ROI no segundo trimestre de 3,6%. São números de ROI e lucro líquido recordes para o Banco Inter. E isso aqui é extremamente importante,
porque a principal crítica do mercado ao Banco Inter e ao seu modelo de negócio sempre foi a incapacidade do banco de monetizar a sua grande base de clientes. E agora, nos últimos 2 trimestres, o Banco Inter mostrou que segue crescendo e está avançando de maneira importante na monetização do seu negócio, melhorando o ROI e, consequentemente, também trazendo mais lucro para os seus acionistas. Enfim, eu já falo de Banco Inter há muito tempo aqui no canal. A primeira vez que eu trouxe um vídeo falando sobre Banco Inter, a ação estava custando entre 8 e 9 reais. E eu sempre comentei que o principal gatilho para essa ação seria o banco conseguir mostrar uma melhora de rentabilidade e um aumento de lucro líquido, o que de fato está acontecendo. Eu tenho o Banco Inter na minha carteira pessoal e sigo bastante confortável e confiante com a empresa. E também é sempre bom lembrar que mesmo depois de toda essa alta, o Banco Inter ainda negocia a mais ou menos uma vez valor patrimonial, enquanto o Nubank, que é o seu principal concorrente, negocia a mais de 7 vezes. Mas enfim, agora eu quero saber também a tua opinião. Tu tá comprado em Banco Inter? Tá vendido? Tá de fora? Enfim, manda aqui nos comentários. E também, como sempre, te inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com o teu pessoal também, que é algo muito importante, e ativa as notificações para nunca perder nenhum conteúdo, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!